Então vamos começar. Antes de mais, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante onde estiverem, dado que isto é uma iniciativa de âmbito lusófono. É de manhã no Brasil, é hora do almoço na Europa e em África, é de tarde em Goa e de noite em Macau e Timor-Leste. Bom, o meu nome é Miguel Falcão, sou membro do Conselho de Administração da CFA Society Portugal e sou também co-presidente do Comitê Comunidade CFA de Língua Portuguesa, o qual foi criado conjuntamente pela CFA Society Brasil e pela CFA Society Portugal, tendo um foco nos mercados financeiros do mundo lusófono. Este evento é particularmente especial porque é o primeiro desta iniciativa. E fomos duplamente honrados, diria eu, não só pelo facto de Walter Pacheco, CEO da Bodiva, ter aceitado o nosso convite, mas também pelo facto de Banji Fenitola, membro do Conselho de Governadores do CFA Institute, estar hoje aqui connosco para nos deixar umas palavrinhas na abertura da sessão. Então vou mudar temporariamente para o inglês. Mr. Benji Fenitola is a member of CFA Institute's Board of Governors, and actually from 2017 to 2021, he was president of CFA Society Nigeria. So we couldn't find a better person to be here today with us and address us today. It's an absolute honor to have you with us today, Mr. Benji, and I thank you on behalf of our team. Sir, I would hand over to you for your address. Thank you very much. Okay, thank you very much for inviting me to speak here. First of all, let me apologize if there's any background noise. I'm at COP28 in Dubai right now, so there's a lot of activity happening around me. So I sincerely apologize if there's any background noise. But that said, I really want to thank you so much for putting this event together. As you said, I mean, I'm on the board of governors of CFA Institute. I joined the board of governors in September last year, so I'm a little over 1 year on the board of governors, and I'm obviously the first African to join the board of governors of CFA Institute. So I naturally would have, some bias to seeing Africans, being covered properly by the CFA Institute. We are a global organization, as you know, with a presence in about 160 countries and over 200,000 members. But Africa still lags behind. And more importantly, certain regions in Africa actually don't have a CFA society at all. And for people who are aware, we probably have about 5 or 6 CFA societies in the whole continent of Africa. And now we're talking of a continent of 1.4 billion people, with a population that over 70% of them are young. So to me, the future of the world is Africa, and we cannot afford to leave any African behind. So again, I always say that at the board, that we cannot afford to leave any African behind because the future of the world is in Africa. And so I was so delighted when I met, the team from Portugal, the team from Brazil, on the side of our SLC in Dubrovnik in October. And the conversation was around the support that will be given to Portuguese-speaking part of Africa and how you would help them, to connect them better to the CFA network. So I think this is a wonderful initiative. As some of you may know, I'm also chair of the Society Partnership and Advisory Council as a member of the board. And I think yesterday we had a meeting and I mentioned to them about this initiative by CFA Portugal and CFA Brazil. And this was applauded as something that other societies around the world need to learn from and do as well. In fact, this is one of those things that could qualify for impact funding from CFA Institute. So to the extent you need funding for this, I'm happy to support it. But I think this is a brilliant initiative. I really want to commend CFA Portugal, CFA Brazil for what you're doing. And I hope that if you need any support from the board, you will quickly count on me as your supporter for this initiative. So thank you so much. I wish us a wonderful deliberation. And I look forward to being part of what you're doing. Thank you.
Thank you so much, sir. Thank you so much for your words and support. Thank you so much. You're welcome. I'm going to switch back to Portuguese then. Deixa-me então apresentar o nosso orador, Walter Pacheco. É hoje CEO da Bodiva, a Bolsa de Valores de Angola, e é desde 2021. Antes tinha trabalhado como diretor-geral do Departamento de Gestão de Dívida do Ministério das Finanças de Angola. Antes também já tinha trabalhado como diretor executivo da Bodiva, ou seja, ele agora, o Walter Pacheco voltou agora à Bodiva. Trabalhou também na Comissão de Mercados de Capitais e no Standard Bank. Foi professor assistente na Universidade Agostinho Neto. E a nível de estudos, estudou na University of West of England, na George Washington University e na University of Sussex. Permitam-me também apresentar o nosso entrevistador, o João Ebo. O João Ebo é membro do Comitê da Comunidade CFA de Língua Portuguesa, um dos 4 membros de Angola. É sócio fundador da consultora financeira AJS Financial. Foi assessor do governador do Banco Nacional de Angola. Foi diretor executivo do Banco de Poupança e Crédito. E, além disso, trabalhou também nas empresas de telecomunicações, Movicel e Angola Cables. E trabalhou também no Banco Fomento de Angola. A nível de estudos, estudou na Universidade Nova de Lisboa, no ISCTE, também em Lisboa, e na SOAS University of London. Uma pequena introdução sobre a Bolsa de Angola. É uma bolsa que tem hoje quase 10 anos. Isso, por um lado, ainda enfrenta alguns desafios a nível da liquidez e tem poucas empresas listadas. Por outro lado, diria eu que é uma bolsa que tem um enorme potencial, igual ao potencial económico de Angola. Uma economia rica em petróleo e com muita vontade de diversificar para outros setores. Eu passo então agora a palavra ao João para começar a entrevista. Miguel, obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso evento inaugural da comunidade de CFA de língua portuguesa. Mr. Bench, thank you for gracing us with your presence. Your support means the world to us. Thank you again for being part of this Memory Day. Boa tarde mais uma vez a toda a audiência. CEO Walter Pacheco, como está? Como se sente neste momento? Boa tarde, João. Boa tarde, Miguel, e boa tarde a toda a comunidade CFA. Penso que Angola, Timor e Brasil. Boa tarde, bom dia, boa noite. Antes de mais, João, queria agradecer o convite. É para mim uma honra estar aqui na vossa presença. Tenho acompanhado o trabalho que o próprio João tem feito em Angola e dou desde já os meus parabéns. Sinto-me bem, é para mim sempre um prazer partilhar o que temos feito aqui em Angola e acho que vai ser uma jornada interessante para analisarmos em conjunto o que é que temos feito e o que é que podemos fazer mais aqui no país. Ótimo, Walter. Precisamente, nós vamos ocupar cerca de 30 a 45 minutos do seu tempo. Falaremos um bocadinho daquilo que é o passado, o presente e o futuro. A primeira questão que fazemos é, a Bodiva está a completar quase 10 anos. Qual é a visão da Bodiva para os próximos anos? Nós, se calhar, dar aqui um bocadinho de história, de background, né? O projeto Bolsa de Valores em Angola é um projeto antigo. Só para terem uma ideia, a primeira tentativa de se implementar uma bolsa em Angola foi em 1992 e foi acontecendo uma sucessão, digamos assim, de maus resultados ao longo dos anos, e também estávamos no período de guerra, etc. E optou-se por não se implementar esse projeto. E sentimos nós que havia uma certa descrença quando eu entrei nesse projeto em 2012, portanto há mais de 10 anos. E quando entramos, a estratégia que foi definida na altura era uma estratégia, digamos assim, trifásica, implementar o mercado de capitais em Angola em 3 fases. A primeira fase era desenvolver o mercado secundário de dívida pública, a segunda fase, desenvolver o mercado de dívida corporativa, a terceira fase é o mercado acionista.
E demoramos 10 anos para completar esse ciclo todo. Portanto, o ano passado nós fizemos as 2 primeiras emissões, concluímos aquele ciclo que nos predispomos a implementar em 2012, que na verdade o nosso objetivo ao longo desses últimos 10 anos foi comprovar que é possível ter uma bolsa funcional em Angola, é possível ter um outro canal de financiamento e de investimento no país. Então esse objetivo foi comprovado. Agora, nós estamos a desenvolver o nosso plano estratégico para os próximos, digamos assim, 4 anos, mas na verdade ele vai ser a base de um plano estratégico de médio e longo prazo. E esse plano estratégico dos próximos 4 anos é muito claro. O objetivo é modernizar, aumentar a capacidade do mercado interno e tentar diversificar aqui a oferta de produtos e serviços que nós temos para oferecer aos nossos clientes e a todos os stakeholders. Bom, depois dessa informação, o que é que eu sinto como futuro? Eu vejo pela primeira vez na arquitetura financeira de Angola as entidades públicas, privadas, empresas, pessoas a colocarem a bolsa ou o mercado de capitais como em geral, mas a bolsa na sua agenda. Portanto, já faz parte da agenda estratégica de várias entidades em Angola, a Bolsa. Por isso é que nós, hoje em dia, temos mais solicitações de potenciais investidores, de potenciais emitentes, que alguma vez, se calhar nos últimos 6 meses, eu Walter Pacheco, nos últimos 12 meses, eu Walter Pacheco, tive mais interações em relação ao desenvolvimento da Bolsa de Angola do que nos 9 anos anteriores. Portanto, nós estamos aqui claramente numa fase de crescimento exponencial. Né? Sim, mas o mercado de títulos é hoje uma realidade. Quais, efetivamente, os principais marcos alcançados desde a sua criação? Bom, o primeiro marco foi logo a inauguração da Bolsa. Nós inauguramos a Bolsa em 2015, num contexto difícil. O João lembra-se, mas para quem não acompanhou Angola, em 2015 foi o momento em que começou a queda do setor petrolífero com o desenvolvimento de novas tecnologias, e Angola, que é um país muito dependente, teve aí um processo um bocadinho, digamos assim, violento de readaptação. Esse foi o primeiro marco. O segundo marco foi no ano 2018, quando tivemos a primeira emissão de obrigações corporativas. E depois fomos tendo vários eventos ao longo do processo, mas o grande marco foi mesmo no ano passado, quando fizemos o primeiro IPO, né? A primeira OPV, nesse caso, do Banco Baio, que foi um sucesso e que também permitiu fazer uma segunda OPV num espaço de 6 meses, 4 meses, no espaço de 4 meses fizemos uma segunda OPV, que também foi um sucesso maior do que o anterior. E pronto, eu penso que 2022 claramente marcou uma nova etapa no nosso mercado, né? CEO, como é que descreve a segmentação, então, do mercado da Bolsa e de que forma pode caracterizar cada um deles? Bom, nós ainda continuamos... nada melhor do que... Eu vou ao longo da entrevista dar um bocadinho de background, né? Angola, até efetivamente 92, era um país socialista, comunista. Portanto, o que aconteceu foi que o grande player, o grande detentor de capital em Angola era o Estado, ou é o Estado ainda. 70% do PIB de Angola é feito por empresas públicas. Públicas não listed, mas públicas state-owned enterprises, né? Empresas de capital detido pelo Estado. Portanto, é normal que nós, quando queiramos digamos assim, fomentar um mercado de capitais, tem que começar por alguém que queira vender. Essa entidade que queira vender os capitais tem que ser o detentor do capital, neste caso é o Estado. Então, é muito normal que em Angola o processo de início do mercado de capitais ganhasse tração quando o Estado decidisse começar a fazer as privatizações via Bolsa. Né? Portanto, quando tivemos essas privatizações via Bolsa, nós começamos a criar uma nova etapa, mas a Bolsa foi criada como um mecanismo para fomentar a liquidez dos títulos de dívida pública.
Portanto, nós ainda estamos muito dependentes, portanto, o nosso trading depende muito dos títulos de dívida pública, né? Agora, com o surgimento desses IPOs, estamos a começar a ver outros segmentos aumentarem significativamente. Se me permitir interromper aqui neste momento, nós ainda vamos falar deste plano de privatizações do Estado. A pergunta que se segue tem muito a ver com quem efetivamente investe nestes títulos listados na Bodiva. Há uma boa participação de investidores individuais, a população residente nacional. Quem efetivamente investe? O grosso dos investidores é retalho. Portanto, ao contrário de muitos mercados, o mercado angolano ganhou tração com o retalho, né? Portanto, sensivelmente 70%, 80% dos investidores são investidores de retalho, seja empresas ou individuais. O que cria aqui uma dinâmica diferente. A indústria, digamos assim, o buy side, que é a indústria de fundos, como existe bem segmentado e cimentado em outras latitudes, em Portugal e no Brasil, fundamentalmente, em Angola está a começar a dar os primeiros passos. Mas não digo primeiros passos de não existirem fundos. Existem fundos de pensões, mas o que estamos a perceber agora é que essas entidades estão a crescer e articular-se de forma que sejam players muito interessantes no mercado de capitais. Então, todos os meses, ou seja em 6 meses, nós vamos recebendo novos fundos que são registados, novos fundos de pensões são criados. Foi criado há bem pouco tempo um fundo de pensão que superou todas as expectativas e está a superar todas as expectativas. Essas novas estruturas já vêm com uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de investir, horizontes temporais um bocadinho mais alongados. Portanto, sentimos claramente que a base de investidores é retalho, mas a base de profissionalizada de investidores está a começar também a ganhar muita Mas a atração. Bodiva disponibiliza aos investidores algum aplicativo para consulta de posições, operações que realiza sobre as carteiras de investimento? E qual é o grau de segurança, se sim, qual é o grau de segurança que esta mesma plataforma oferece a quem adere? Bom, nós temos na Bodiva nós temos uma estrutura de depósito, uma arquitetura de pós-negociação em que nós temos contas individualizadas. Portanto, o investidor tem o seu património segregado do broker ou do dealer. Portanto, dentro da Bodiva, os dois patrimónios estão segregados. Isto por si só permite muita segurança, porque pronto, em certos momentos na história sentimos que o património dos clientes foi utilizado pelos próprios intermediários, o que aqui, neste caso, não é possível. Nós temos várias plataformas de acesso e temos vários protocolos e vários mecanismos em que já começam a existir plataformas por via dos nossos intermediários que têm acesso direto e coisinhas bem interessantes. Portanto, a segurança que nós temos aqui, é que o património do investidor está segregado do património do seu intermediário financeiro. A questão da tecnologia é cada vez mais importante. Vivemos hoje praticamente há quem diga que vivemos hoje uma revolução tecnológica. Que planos estão em curso para a implementação de novas tecnologias nas plataformas de negociação e custódia a nível da Bodiva? Bom, há várias tendências a surgirem nesse momento a nível internacional, portanto, com a utilização da tecnologia, fundamentalmente a utilização da tecnologia de blockchain, que permite compensação de partes quase em tempo recorde, tokenização de ativos, etc. É um conjunto de tecnologias que vão surgindo e que nós estamos, de facto, bastante atentos, né? Nós estamos, de facto, bastante atentos. No nosso lado, o que é que nós sentimos? Nós sentimos que antes de inovar, antes de querer trazer novos instrumentos mais inovadores, nós temos é que garantir, digamos assim, a segurança
todo o ambiente, digamos assim, de toda a arquitetura. E isso exige um investimento em hardware e software massivo. E qual é a conclusão que nós chegamos e quando estamos a desenvolver agora, estamos em processo de aprovação do nosso plano estratégico, a conclusão que nós chegamos é que, obviamente, uma bolsa hoje em dia é só pessoas e sistemas, não temos mais despesas, né? Então, nós estamos a fazer um investimento muito grande, mais do que tudo para garantir a fiabilidade do nosso sistema em todos os momentos, né? Portanto, e estamos atentos às novas tecnologias. Nós estamos a tentar desenvolver outros segmentos de mercado e talvez nestes segmentos de mercado que estamos a tentar avaliar vai ser possível implementar algumas dessas tendências. Quer dar algum exemplo relativamente a este segmento a que se refere? Bom, é uma tendência que existe agora e é uma ideia bem interessante, que é a tokenização de ativos agrícolas, a tokenização de commodities, né? Que vai permitir transacionar commodities a um ritmo muito mais rápido do que aquilo que acontece. Se olharmos do ponto de vista estratégico para Angola, acho que o Miguel disse bem, Angola é rico em petróleo e só, né? Nós temos que ser ricos em tudo o resto. E para ser ricos em tudo o resto, nós precisamos de um mercado. E esse mercado precisa de ser funcional, né? Então, a ideia também é implementar certas inovações tecnológicas nessa funcionalidade de mercado. Mas nós não nos podemos esquecer do estágio de desenvolvimento que nós estamos. Então, nós temos que fazer um processo. Exatamente, temos que fazer um processo. Nós temos que estar, na verdade, do ponto de vista, a mensagem que eu quero transmitir, do ponto de vista estratégico, e vou tentar ser o mais claro possível, nós temos que estar atentos ao desenvolvimento das novas tecnologias e implementá-las tal como quando se inventou o telemóvel em África nós implementamos, né? Nós não tivemos uma rede fixa e depois implementamos telemóveis, não, nós fomos diretamente para os telemóveis. A questão que se coloca é, será que essas novas tecnologias podemos ir para elas diretamente antes de fazer um percurso? Esse é que é um debate que nós temos que ir acompanhando, né? Temos que ir acompanhando. Mas, na sua opinião, há aqui uma questão que é um bocadinho diferente daquilo que estamos a dizer. Na sua opinião, qual será o impacto da nova alteração regulatória que impede os bancos de atuar na intermediação financeira de valores imobiliários, obrigando que tal seja desempenhado por sociedades distribuidoras ou corretoras no investimento de valores imobiliários na Bodiva? Eu acho que vai ter dois impactos em dois momentos diferentes. Acho que o primeiro momento, e provavelmente será os primeiros 6 meses do próximo ano, haverá aqui uma certa retração, né? Uma retração porque vai ter aqui uma certa, acho que alguém está com o microfone ligado, vai ter aqui uma certa retração ou vai haver aqui um processo de adaptação. Tão logo conseguimos ultrapassar essa fase de adaptação, eu tenho certeza que vai ser um boom enorme, porque vamos ter entidades especializadas no mercado de capitais e quer queiras, quer não, da forma como os bancos são estruturados, eles têm outras, digamos assim, outras prioridades e a questão do mercado de capitais era sempre secundária, né? Nós temos aqui uma questão... Sim. À vontade. Pode continuar, desculpa. Não, o que eu quis dizer, posso dar vários exemplos. Por exemplo, mais paradigmático são as ordens dos clientes que, em vez de serem executadas em segundos, eram executadas, se calhar, em dias, né? O que reduz consideravelmente o volume de negociação. Efetivamente. Eu dizia que nós temos sido quase que incomodados a nível dos fóruns internacionais com uma questão que não gostávamos de deixar também de colocar. Como é que os investidores estrangeiros individuais e institucionais podem investir em títulos listados na Bodiva? Bom, essa questão muitas vezes é colocada e na verdade as pessoas estão a fazer duas perguntas ao mesmo tempo, né? A primeira pergunta que eles colocam é do ponto de vista administrativo. Okay, como é que eu invisto em Angola? Do ponto de vista administrativo é a coisa mais simples do mundo. Abre-se uma conta de custódia, essa conta de custódia até muitas vezes nem é necessário, porque o próprio banco que eu tenho, que é o meu banco de relação na Europa, vamos supor que o meu banco de relação na Europa é o Milênio, o próprio Milênio pode abrir uma conta de custódia em Angola, transaciona,
quer dizer, eu coloco os meus recursos num banco, o banco é uma operação normal. Do ponto de vista administrativo, antigamente o BNA, o Banco Nacional de Angola, o Banco Central solicitava um conjunto de procedimentos administrativos para licenciar, para dinheiro entrar, licenciar para o dinheiro sair. Depois, isto foi tudo acabado. Nesse momento não há procedimento administrativo para se investir no mercado nacional. Só é necessário investir, desinvestir, e o intermediário tem que ir registrar essa operação no Banco Central por uma questão estatística, né? Sobre uma questão estatística. Isto foi eliminado. Agora, a segunda questão que eles colocam, e na verdade que é a grande preocupação dos investidores, é, ok, e se não tiver dólares no mercado, se não tiver euros no mercado, como é que eu tiro o meu dinheiro? Não tem. Isso é uma pergunta que eu não lhe consigo dizer, porque essa pergunta depende muito da disponibilidade de divisas no mercado nacional, e a disponibilidade de divisas no mercado nacional depende pura e simplesmente do mercado petrolífero. Ora, se o mercado petrolífero estiver bom, se o preço estiver alto e a quantidade de produção for alta, não haverá problema nenhum, haverá liquidez. Se o mercado petrolífero não estiver bom, provavelmente é o idiosincrático do nosso país. Então, como é que a Bodiva mantém a transparência e a integridade do mercado, em sua opinião? Não, bom, é uma boa. O que quer dizer com transparência e integridade? Nós temos, quer dizer, nós temos um conjunto, do ponto de vista operacional, nós temos um conjunto de procedimentos, né? E estes procedimentos são a prática comum noutros países, first in, first out, portanto, os processos de aquisição e venda, existem limites, bandas e limites para evitar aqui um conjunto de distorções, e a informação está disponível. Vocês forem no nosso website, vão ver o dashboard, vão ver as ordens que estão nesse momento pendentes no sistema. Enfim, eu acho que depois também temos um conjunto de ações preventivas e reativas. Nós temos um gabinete de vigilância do mercado que avalia as operações, e sempre que detectamos padrões que possam configurar manipulação do mercado, nós agimos. Enfim, quer dizer, há um conjunto de elementos e ferramentas que são utilizadas para manter a transparência e a integridade do sistema. Nós temos aqui uma questão que no nosso entender, é atual, tem a ver com a sustentabilidade. O tema da sustentabilidade nas finanças é um tema que começa no dia a dia até a introduzir-se naquilo que é o mercado angolano. As decisões de investimentos são essencialmente tomadas pelos investidores, baseadas sobretudo em 3 princípios, nos princípios, olhando sempre para aquilo que é as pessoas, para o planeta e o lucro, ou seja, os investidores globais cada vez mais estão preocupados com a incorporação do ESG nos fatores de avaliação de risco. E a questão que colocamos é: que ações estão a ser dadas pela Bodiva para promover o surgimento de produtos financeiros no mercado de títulos que incorporam fatores de ESG? Existe uma estratégia, o próprio Ministério das Finanças desenvolveu uma estratégia, que é uma estratégia global de financiamento e de emissão de títulos, de instrumentos financeiros que cumpram os critérios de ESG. Existe essa estratégia. Do nosso lado, estamos a avaliar 2 ou 3 iniciativas interessantes. E o que nós fizemos e estamos em curso é desenvolver um ambiente regulatório que vai permitir segmentar este setor e que, obviamente, dar confiança quer ao investidor, quer ao emitente, que o negócio que fizerem neste segmento vai estar dentro dos padrões de sustentabilidade, né? Pronto, do ponto de vista... Diga, João, quer dizer? Sim, eu iria alterar para a questão, mas continue, se faz favor. Se quiser acrescentar,
Senão eu saltaria para uma questão que é também fundamental, embora já ter se posicionado cá, que tem muito a ver com o seguinte: quais os recursos, incluindo financeiros, conformidade legal e regulatório e capacitação do capital humano, são efetivamente necessários para uma empresa abrir capital e manter-se listada em bolsa, em Angola? É trivial, é o mesmo que qualquer outro país. Não tem que ter contas auditadas durante 3 anos, tem que ter no mínimo 500 milhões de kwanzas de capital social, 500 milhões de kwanzas são mais ou menos 700 mil euros, que são mais ou menos 500 mil euros. Na verdade, isso era um valor, digamos assim, ínfimo. Tem que dispersar no mínimo 5% do capital da empresa. Enfim, são as questões mais triviais, digamos assim. Do ponto de vista regulatório, penso que é igual. Aliás, o nosso modelo é um modelo muito semelhante ao modelo português, com algumas nuances, mas é muito semelhante. Tanto o que se prevê de exigência em Portugal, prevê-se de exigência em Angola. Nós aqui preferimos adotar uma arquitetura regulatória que nos permita alguma criatividade, portanto, que vai nos permite, por exemplo, reduzir um bocadinho as exigências e criar um segmento diferenciado, que é o segmento das pequenas e médias empresas, que é um segmento também que estamos aqui a tentar fomentar com alguma dificuldade. Pronto, nós temos isso. Isso é a parte mais, digamos assim, pragmática, regulatória, né? E essa parte é relativamente, digamos assim, simples de ser cumprida. A parte mais difícil e provavelmente noutras latitudes já é mais normalizado, mas em Angola eu perco, entre aspas, muito tempo a tentar explicar isso às pessoas. A parte mais difícil não é o cumprimento das imposições regulatórias, porque aquilo é só, na verdade, é ler e cumprir, né? Não tem muita ciência por detrás. A parte difícil é convencer o investidor a investir na minha empresa no preço que eu acho que é o melhor preço. E isso exige um bocadinho de ciência, mas também exige muita arte, né? Eu tenho que vender uma marca. Essa é que é a parte mais delicada, digamos assim, de qualquer operação que é feita em bolsa. Nós temos acompanhado algumas ações da Bodiva, sobretudo com contatos com congêneres. A Bodiva vai continuar a colaborar com outras congêneres ou instituições financeiras internacionais? Vamos continuar a colaborar. Na verdade, nós temos que colaborar ainda mais, né? Temos que colaborar ainda mais. E temos tido uma colaboração bastante frutífera. Vamos fazer agora, provavelmente, uma aproximação aos mercados do Oeste da África. Tem alguns mercados interessantes, Nigéria, a Bolsa Regional da Costa do Marfim, que apanha aqueles países todos da África francófona, que também acho que tem ideias bastante interessantes. E pronto, e os nossos parceiros de praxe, né? Tanto a Euronext, a BMF Bovespa, etc., são os nossos parceiros de longa data. Né? Okay. Nós estamos praticamente a esgotar as questões que trazíamos para aqui, mas não queríamos ainda deixar de questionar como é que está o processo de privatizações da Bodiva e a execução do programa de privatizações que falou no início para o PIV, sobretudo do que toca ao universo das empresas de referências detidas pelo Estado, nomeadamente as financeiras, o BFA, a ENSA, nas telecomunicações, a Unitel e a TV Cabo, a Sonangol, a Indiama, entre outras. Sim. Bom, no programa de privatizações nós temos várias tipologias digamos assim, várias tipologias de comercialização. Se calhar focávamos só no que vai ser colocado em bolsa, porque tem concursos públicos, tem concursos de prévia qualificação, que de ativos, se calhar, não são tão maduros o suficientes para entrarem em bolsa, então isto não... Os ativos são tão maduros para entrar em bolsa. O próximo ano parece-nos que será um ano bem interessante. A ENSA está aí na pole position, que a ENSA, que é a maior seguradora de Angola, está aí na pole position para ser privatizada em bolsa. O BFA e o Unitel também são empresas bem preparadas. Na verdade, existem alguns temas mais do ponto de vista jurídico-legal com elas, que vocês bem acompanharam, que tão logo sejam resolvidos, eles vão acelerar o processo.
E depois temos outras empresas, a própria Bodiva também será listada em bolsa e os números que estamos a ter são números bastante encorajadores. Eu acho que será um bom sinal de nós privatizarmos parte dela nos próximos anos. E por fim temos também a Sonangol e a Indiama, que são, digamos assim, provavelmente as duas maiores empresas de Angola, e que provavelmente ficarão mais para o fim do processo, mais para o fim do processo de privatização do próprio, né, do programa de privatização que está em curso, digamos 2026, 2027. Portanto, uma empresa como a Sonangol, que é provavelmente também uma das maiores empresas da África, não é só a maior empresa de Angola, deve estar aí nos top 10, top 5 da África, vai necessitar de muito trabalho onshore e offshore para ser privatizados os tais 20% que estão previstos no programa. Muito obrigado, Sr. Walter Pacheco. Nós iríamos dar espaço para responder às questões que eventualmente tenhamos aqui no chat dos nossos participantes. Eu acabo de verificar apenas uma questão neste momento. Poderão os participantes que sintam à vontade também começar a escrever as questões. Tem aqui uma questão que é do Sr. Otto Galombo, que pergunta por que é que os procedimentos de exigência de Angola são iguais a Portugal e uma vez que estamos a falar da realidade quase diferentes, na prática, em termos de tecnologia e de organização. O Sr. Otto enfatiza aqui porque na prática de haver essa exigência dos critérios ou procedimentos de Angola iguais a Portugal. Bom, eu acho que o que eu posso falar são as exigências de Angola. Não tenho, penso que não sou a pessoa mais qualificada para falar das exigências de Portugal, mas não me parece que o nível de exigência em Portugal seja igual ao nível de exigência em Angola. Parece-me que o nível de exigência de Angola é bastante inferior ao nível de exigência de Portugal, pelas razões que foram aqui colocadas, né? Se nós, portanto, com o nível de maturidade que é o nosso mercado, exigirmos o conjunto de elementos que é exigido em Portugal, provavelmente o nosso mercado teria mais dificuldades em desenvolver-se. Dito isto, não quer dizer que não tenhamos que fazer exigências, quer dizer, e o processo regulatório serve, acima de tudo, para proteger os investidores. Historicamente, todos nós sabemos que existe assimetria de informação. O gestor tem mais informação que o investidor. E a legislação só serve para que a informação circule, mais nada, né? Só serve para a informação circule. Portanto, penso que nós atingimos um bom equilíbrio em Angola, em que nós conseguimos transmitir toda a confiança e segurança para o investidor, mas também penso que não exageramos ao ponto de termos bastantes exigências que inibem o mercado de acontecer, né? Eu acho que estamos num bom meio termo, e pronto, e a ideia é ir levar o nosso standard aos standards mais altos, mas nós utilizamos a nossa base regulatória, a nossa base foi com o modelo português, tínhamos que usar com base em alguma coisa, então nós usamos com base no modelo português, tal como os brasileiros usaram a base regulatória no modelo americano. E depois ele vai evoluir, depois o mercado angolano está a evoluir e vai ter vida própria, né? Efetivamente. A questão que tenho aqui no chat, que é do Sr. Edson Sebastião, questiona quais os mecanismos que a Bodiva tem de implementação para atrair as empresas a ingressarem na Bolsa. Nós temos o papel da Bodiva normalmente nós temos vários mecanismos que eu, digamos assim, que poderia dividir em duas etapas. A primeira etapa são as dificuldades de contexto. São as medidas de contexto. Essas medidas de contexto, nós temos várias medidas de contexto e muitas delas tinham um foco muito grande na questão fiscal, né? Portanto, uma empresa cotada paga
um investidor que receba dividendos de uma empresa cotada paga 50% menos de imposto, ou seja, em vez de pagar 10% de imposto de água, recebe, em vez de pagar 10%, paga 5% de imposto. Portanto, só isso é uma medida, é um mecanismo de atração e de fomento, né? Nós fizemos alguns cálculos, enfim, um dos emitentes teve uma poupança na altura de quase 20 milhões de dólares. Poupou os investidores quase 20 milhões de dólares só com este processo. Temos também feito um trabalho muito intenso e de proximidade, com as associações empresariais, e sentimos alguma receptividade, mas sentimos também alguma falta, digamos assim, de know-how, literacia. Então, o que é que nós fizemos? Criamos diversos programas de preparação dos administradores ou C-suite executives, né? Executivos de primeira linha e executivos de segunda linha, a tentarem perceber qual é o processo de entrada em bolsa e a serem menturados por quem já o fez, né? Angola e fora de Angola. Então, nós temos esse programa que nós fazemos juntamente com a Euronext e que tem sido, com a London Stock Exchange, que tem sido um programa bastante bem sucedido e estamos a ver aqui alguns dividendos disso. A pergunta que se segue, não consigo identificar aqui quem terá enviado, está aqui em PM, diz-nos aqui faz aqui um conjunto de questões, uma delas está relacionada com o seguinte: para quando a existência na Bolsa do mercado e qual, vou dividir ela em qual será o papel para o financiamento de infraestruturas em Angola? Bom, em relação à primeira pergunta, nós temos na Bodiva digamos assim, toda a infraestrutura tecnológica e técnica para implementar uma bolsa, criarmos aqui um segmento de mercadorias conosco. Não vejo a necessidade de criar um segundo segmento, uma segunda bolsa, uma nova estrutura, quando nós já temos todos esses elementos. O que é que falta em Angola? Não é uma questão de bolsa, que eu crio-vos isso em menos de uma semana, porque eu já tenho isto preparado. Aliás, nos meus módulos, todos os módulos do meu sistema, eu tenho este módulo preparado. É só uma questão de pegar e pôr, né? O que falta é as mercadorias. O que falta, na verdade, é a infraestrutura logística, toda que está por trás, né? Quem produz, quem transporta, quem armazena, como emite certificados de depósitos, como esses certificados de depósitos podem ser valores mobiliários, e depois de serem valores mobiliários vão ser transacionados em bolsa, como garantir que o produto que está armazenado é o produto fidedigno, como garantir que não há roubos, como garantir que não há perdas, e se houver perdas quem é que paga, etc. É toda essa cadeia logística, né, que agora em Angola, sinceramente falando, já se consegue ver sinais que ela começa a surgir. Então, a nossa ideia era tentar ver de que forma é que a gente consegue montar uma bolsa que vai permitir viabilizar toda essa cadeia, mas deveria ser o contrário. Mas nós vamos tentar ver o que a gente pode montar aqui de forma muito simples, que vai permitir que quem armazena consiga vender, quem transporta consiga armazenar e quem produz consiga transportar. Não é a cadeia ao contrário, né? Em relação ao segundo ponto, nós tivemos aqui várias iniciativas para financiar infraestruturas na Bolsa, mas pronto, lá está, normalmente são financiadas via Project Finance, PPPs, em que é feito em Bolsa, é normalmente feito o processo de refinanciamento de toda a dívida que foi levantada na construção da infraestrutura. Portanto, como é que funciona? Alguém quer construir uma autoestrada, pede crédito ao banco e depois vai ao mercado financeiro, ao mercado de bolsa, emitir uma obrigação que vai refinanciar essa dívida e transformar aquilo em dívida de prazos mais alargados. Nós temos tudo pronto daqui do nosso lado, né? O tema em Angola é realmente a identificação de infraestruturas que sejam bancáveis, né?
e isso é o grande debate, e acho que só isso dava já um fórum que a gente deveria ficar aqui uma horita só a dialogar sobre isto, porque existem várias limitações para que os projetos sejam bancáveis. A pergunta que se segue é do senhor Diogo Silva, que levanta aqui alguma preocupação com o tema do desenvolvimento da Bolsa no que toca à liquidez, afirmando que até que ponto a existência de bandas com limites para as ordens na Bolsa podem atrasar o processo do pricing delivery. É a primeira pergunta que o Diogo coloca, e deixa a segunda pergunta ainda. Não existem outros métodos de salvaguardar a integridade da Bolsa e deixarmos este processo ficar mais fluido? Nesse sentido, o que a Bodiva pode fazer para promover maior dinamismo nos negócios, ou no volume de negócios? Sim, na verdade as primeiras duas questões são questões mais, digamos, são questões mais filosóficas, né? Deixamos ou não deixamos o preço movimentar-se de forma mais livre, né? Isso é uma pergunta, há quem diga que sim, há quem diga que não. O nosso tema, e é isso que as pessoas têm que entender sempre, é que o mais interessado em que haja mais volume, mais variação de preço, mais interesse, sou eu, é a Bolsa, é o mais interessado. Mas não pode ser o custo, não pode ser o custo de descredibilizar de tal forma os investidores que no dia seguinte já não há mais transação nenhuma. Então, quando nós abordamos as questões de sustentabilidade, também temos que perceber que a sustentabilidade é sacrificar o agora para beneficiar amanhã. Então, quando nós adotamos por colocar bandas dinâmicas e bandas fixas, a ideia era essa. A ideia nunca foi limitar o dinamismo do mercado. A ideia foi: nós temos um mercado novo que está a surgir agora, os investidores não têm muita experiência, os investidores, existe uma grande concentração de informação em muito poucas entidades, existe um volume de negociação concentrado em muito poucas entidades. Portanto, está um mecanismo montado, digamos assim, está uma fauna e uma flora montada para existirem distorções. Então, vamos colocar essas limitações, vamos deixar o mercado crescer, e depois do mercado crescer, vamos ver outros mecanismos, e estamos abertos a ver outros mecanismos. Se me perguntarem, já me sinto confortável para retirar as bandas hoje? Eu provavelmente diria não. Mas, enfim, eu acho que é uma questão muito válida. É uma questão muito válida, mas lá está. Temos que entender que o nosso objetivo nunca é limitar o dinamismo do mercado. O nosso objetivo é evitar com que esse projeto que foi prometido em 92 não fosse destruído por movimentações de preço muito repentinas, né? Muito repentinas. O que a Bodiva está a fazer para promover maior dinamismo? Tudo. Nós estamos a fazer tudo. Quer dizer, desde formação a jornalistas até formação aos traders, desde divulgação de toda a informação, desde a implementação de novos segmentos que normalmente não são segmentos de bolsa, como os repos, que permitem, digamos assim, reciclagem e financiamento de outros ativos. Nós também estamos a implementar, enfim, nós estamos a fazer tudo. Portanto, só para termos uma ideia, o volume de negociação na Bodiva, em média, nos últimos anos, era em média 3 mil milhões de dólares. Esse ano estamos em 10 mil milhões de dólares. Fantástico. Acabamos de falar com o CEO da Bodiva, Walter Pacheco. Nossos agradecimentos por ter disponibilizado o seu tempo para responder às questões que acabamos de fazer. Desejamos os maiores sucessos, e se não voltamos a falar, um ano de 2024 ótimo e em saúde. Obrigado. Obrigado a todos João.
Obrigado, João. Obrigado, Miguel. Obrigado a todos que participaram, colocaram questões. Desejo-vos tudo de bom e contamos convosco. O vosso papel do CFA é importantíssimo para desenvolvermos esse mercado. Sem conhecimento não há mercado. Efetivamente. Obrigado. Miguel, devolvo então a palavra. Obrigado. Não, é só para agradecer, obrigado. E claramente, Walter, nós temos o objetivo de contribuir para a difusão do conhecimento, de boas práticas e padrões de ética, tal como são os objetivos do CFA Institute, queremos fazê-lo também em Angola, nesta iniciativa conjunta que estamos a fazer com a CFA Society Brasil. Portanto, sim, espero que tenhamos mais hipóteses de colaborar no futuro. Então, Muito obrigado. 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 Obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde a Boa todos. noite. Não, Obrigado. bom dia. Adeus.